Tudo bem? Estou trazendo agora mais um vídeo para a gente falar a respeito da parte de óculos e como é que a gente dá esse tipo de tratamento quando o técnico precisa analisar. A questão é, o grau dos meus óculos está errado? Qual é o critério que eu vou adotar para poder saber se eu aprovo ou não os óculos que eu recebi? O critério que a gente usa para saber se um óculos está certo ou está errado, ele é baseado em uma norma. E o que é uma norma? Uma norma técnica. Ele é um documento criado por uma organização especializada, no caso a ABNT, que define quais são as características que um determinado produto deve ter, para que haja um consenso geral no mercado com relação a esse produto. A norma técnica ela é criada com base no consenso dos diversos profissionais da área, com base no mercado, tá? Então, diversos profissionais da área se reúnem para poder definir quais são as características que essa norma vai ter, quais são as informações que ela vai ter. Uma vez elaborada a norma, ela vai para consulta pública. Após um processo, né, de discussão referente aos tópicos da norma, uma vez que o texto estiver pronto, ele é enviado para consulta pública, para que a própria sociedade defina se vai aceitar aquela norma ou não, ou se tem alguma alteração a reivindicar. Se ninguém reivindicar ou se houver alguma reclamação, ela volta para o grupo que desenvolveu a norma para poder trabalhar essas modificações se forem plausíveis, tá, pessoal? Se tiver fundamentação. Então, para você reclamar a respeito de uma norma, não basta você falar que não concorda. Você tem que ter uma base científica para poder discordar dela. Uma vez aprovada a norma, ela passa a ser uma referência do mercado. É importante entender que norma não é lei. Eu posso ter até eventualmente uma lei que me obrigue a seguir uma norma. Na construção civil isso é muito comum. Mas na medida em que ela vai ganhando credibilidade no mercado, a norma ela começa a ter uma seguinte característica: ela começa quase a ser um tipo de lei. Você não consegue comercializar os seus produtos no mercado se você não respeitar a norma. Uma coisa muito conhecida é a ISO 9000, que é o conceito de qualidade. Então, uma empresa que não tenha uma certificação na ISO 9000 ou que não respeite a ISO 9000 tem muita dificuldade para vender no mercado, porque a gente não tem uma garantia de qualidade dos produtos que ela vende, ok? Não quer dizer que a empresa seja ruim, mas ela começa a ter alguma dificuldade a mais no mercado para poder vender. Outro detalhe importante é que essas normas elas são atualizadas há 4 anos em média, em função do avanço da tecnologia. Na área de ótica, isso está de uma forma muito intensa. Em 4 anos, a tecnologia tem avançado muito, então é fundamental que as normas sejam atualizadas. No caso específico do nosso problema, a norma que a gente vai discutir é a norma ABNT-NBR ISO 21987, que define quais são os valores toleráveis que eu posso aceitar para aprovar ou reprovar um óculos que acabou de ser montado ou ser fabricado. Vamos começar com o nosso primeiro exemplo, uma prescrição que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui uns óculos que foram feitos e são para miopia e astigmatismo. No olho direito, menos 1,25 de esférico, com menos 1,50 de cilíndrico, com um eixo a 40 graus. No olho esquerdo, menos 2,25 dioptrias de esférico, menos 1 dioptrias cilíndricas e um eixo a 100 graus. Então, nós temos o valor que foi prescrito, mas agora vamos dar uma olhada no que foi medido, tá ok? Então a gente pode perceber aqui que quando eu coloquei isso no lensômetro, eu encontrei o seguinte valor: menos 1,13 com menos 1,50, menos 2,25 com menos 8,88, e aí a gente vai dar uma analisada, tá ok?
Vamos analisar o que foi medido aí. Olha os destaques aí de erro. Né? Deveria ser menos 1,25 no olho direito, o esférico. Deveria ser 40 graus e é 44. E no cilíndrico deveria ser menos 1. A gente pode aceitar esse resultado? Esse tipo de problema não deve assustar a gente. Todo processo de produção tem essa característica. Você não consegue fazer exatamente a medida que você quer. Tá? Existem fatores no processo de produção dos quais nem sempre a gente tem controle de tudo. Então, isso é uma coisa muito comum. Você querer encomendar alguma coisa e o valor não ser exatamente aquele que você quer, mas deve ser muito próximo. Então, qual é o erro que eu posso admitir na hora que eu estou entregando um determinado produto? A gente está percebendo algumas diferenças aí e a pergunta é: nós podemos aceitar isso? Vamos fazer análise desse erro que a gente está encontrando aí. Então, se a gente olhar para a nossa tabela, a tabela da norma, a tabela 1, para dioptrias esféricas entre 0 e 3 é admitida uma diferença de até 0,12 dioptrias. Tá ok? Está aqui o destaque na tabela. Nós estamos percebendo que justamente nesse caso aí, essa diferença é de 0,12. 1,25 menos 1,13 está dando 0,12 de diferença. Então, nós podemos aceitar esse valor. O eixo do olho direito está com 4 graus de diferença. Então, a norma mesmo, ela mostra para a gente que uma diferença de até 4 graus para uma dioptria cilíndrica entre 0,75 e 1,50, uma diferença de até 4 graus no valor do eixo é aceitável. Então, como a gente está percebendo, era 40 graus o que foi prescrito, eu estou fabricando com 44, então a gente também pode aceitar esse valor. Pode parecer até um pouco absurdo, mas são critérios científicos que justificam esse erro. Tá ok? Não é um critério qualquer, não é um critério só de fabricação, não. Entra aí a parte de ótica oftálmica da fisiologia humana para saber se um valor desse pode ser aceito ou não. No olho esquerdo, nós vamos fazer a mesma análise só para a dioptria cilíndrica, porque os outros dois valores estão ok. Então, na tabela, a mesma coisa. Para dioptrias cilíndricas entre 0,75 e 4, é admitida uma diferença de 0,12. Então, a gente está percebendo que é 0,12 de diferença. Então, a gente também pode aceitar esse valor. Ok? Então, esse óculos ele seria aprovado para entrega ao cliente. Isso, para algumas pessoas, pode parecer um absurdo. Mas quando a gente pensa no ser humano, alguns valores são toleráveis. O valor, o próprio conceito de 0,25 dioptrias cilíndricas está dentro da sensibilidade do ser humano, ok? Eu vou falar uma coisa que normalmente o erro não chega a esse nível. Eu exagerei nesses resultados, mas você viria sempre quando você colocar, principalmente hoje em dia que a gente tem um lensômetro digital e você coloca ele num nível maior de precisão, você vai encontrar diferenças entre o que foi prescrito e o que foi aviado, que foi fabricado. São pequenas diferenças. Aqui eu tentei trazer um exemplo dentro dos limites aceitáveis. Hoje em dia, os grandes laboratórios, eles procuram ser um pouco mais precisos ou muito mais precisos do que um caso como esse. Mas é importante que vocês entendam que essas pequenas diferenças podem ser aceitas, ok? Pelo menos se a gente usar a norma como um critério de aprovação. Isso aí não vai trazer nenhum inconveniente para o paciente. Só repetindo, isso é um fato comum no processo de fabricação. Tudo que você fabrica é desse jeito. Um exemplo que eu posso dar para você, se você pegar dois carros idênticos, mesma cor, mesmo modelo, saíram um atrás do outro da linha de produção. Se você pegar um especialista, ele vai encontrar pequenas diferenças entre um carro e outro. Que a pessoa que é leiga ou
a pessoa que vai utilizar provavelmente não vai observar, porque essas diferenças são tão pequenas que são muito difíceis de ser observado, a menos que seja observado por um especialista, ok? Essas pequenas diferenças são o que a gente conhece como tolerância. A gente chama isso de tolerância, tá ok? E as normas existem justamente para isso, para garantir um limite para essa tolerância. Quanto que eu posso errar? Gente, antigamente no mercado tinha algumas coisas que eram absurdas que alguns profissionais falavam, entendeu? Por exemplo, numa alta miopia, a pessoa cometia um erro de meia dioptria na fabricação da lente e mandava a lente para frente, porque aquilo era considerado normal no mercado. O cliente não vai sentir isso, né? A princípio era isso que o fabricante fazia. Mas na realidade, na medida em que as normas foram ganhando força aqui no Brasil, hoje a gente tem um critério mais pesado de aceitação. A gente se baseia nos critérios que a norma exige para a gente, tá ok? Vamos aqui para outro exemplo. Agora um caso de hipermetropia com astigmatismo. Então a gente tem aí no olho direito mais 1,25 dioptrias esféricas, com menos 2,25 dioptrias cilíndricas, um eixo a 20 graus. No olho esquerdo, mais 2,50 dioptrias esféricas, com menos 1,25 dioptrias cilíndricas e um eixo a 140 graus. Vamos dar uma olhada no que foi medido. Olha, esses são os valores que nós encontramos na medição. Então, em vermelho, eu estou destacando aí os erros que eu encontrei. Deveria ser menos 2,25 aqui, eu encontrei menos 2. Deveria ser 20 graus, eu encontrei 21. E deveria ser 138, eu encontrei 140. Eu chamo a atenção para vocês, particularmente, esse exemplo tem um caso por conta desse menos 2 aqui, tá ok? Eu chamo a atenção, e no final dos slides eu vou falar alguma coisa a respeito disso, mas, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre o preço de uma lente pronta e uma lente surfaçada. E a oferta de lentes prontas tem uma determinada faixa de dioptrias oferecidas, né? Então, às vezes, por conta, para tentar ganhar um orçamento, alguma ótica pode tentar fazer isso. Então, a pessoa tem uma prescrição de menos 2,25 e ele pega e, por exemplo, nesse olho direito, ele coloca uma lente de mais 1,25 com menos 2. Por quê? Porque essa lente ela existe pronta no mercado. Eventualmente a 2,25, dependendo da ótica, ela não está lá nos preços dela, ela vai ter que mandar surfaçar essa lente. Hoje está cada vez mais difícil, hoje a disponibilidade de lentes cilíndricas aumentou, mas isso pode acontecer, ok? E aí, qual é a resposta do profissional que está oferecendo esses óculos? Ele não vai nem perceber a diferença, né? Isso é uma resposta muito errada, né, pessoal? Então aí, a gente voltando à nossa tabela, as dioptrias cilíndricas aí estão entre 0,75 e 4, e a tabela indica que o erro máximo é de 0,12, ok? Só que o que eu estou observando é que eu tenho uma diferença de 0,25. Então, essa lente está rejeitada só por conta disso, tá ok? Essa lente deveria voltar para o laboratório para ser fabricada novamente, tá ok? Para se oferecer a lente na dioptria que foi solicitada na prescrição. Já com relação ao eixo, está dentro do aceitável, porque o que a tabela diz para mim é que entre 1,50 e 2,50 é admitida uma diferença de 3 graus do valor do eixo. Então a diferença entre o que foi prescrito e o que foi fabricado é de 1. Então eu poderia aceitar o eixo. Essa lente está reprovada por conta da dioptria cilíndrica. No olho esquerdo também a gente tem uma diferença, o valor deveria ser 140, mas eu estou encontrando 138. E pela tabela, a gente pode perceber que para essa dioptria cilíndrica é aceitável uma diferença de até 4 graus no eixo. Como eu estou com uma diferença de 2 graus, eu posso aceitar esse valor. Então, quer dizer, a lente do olho esquerdo eu posso aceitar sem problema.
A conclusão, então, é que esse óculos vai ter que ser devolvido para o laboratório ou para a ótica para que a lente do olho direito seja substituída. Ok, pessoal? Tá? Então, não tem muita reclamação a fazer isso, se vocês usarem a norma como critério. Ela é um elemento muito importante para que a gente possa discutir. Alguns profissionais do mercado ainda reagem muito a isso. O cliente não vai perceber 0,25 de diferença. Eu acho que dentro da atual tecnologia, a gente não precisa trabalhar desse jeito, né? Então, o porquê desse último exemplo aí, né? Dependendo da grade de lentes que a ótica tem disponível, pode ser que, por exemplo, ela não tenha lentes prontas para oferecer com essa dioptria. Então, a lente pronta, a lente acabada, é aquela lente que, se eu ligar, o laboratório já tem ela em estoque. Então, ele já te entrega de imediato. A lente surfaçada é aquela que tem que ser fabricada. As duas têm custos bem diferentes. Uma chega a custar 3 vezes mais cara que a pronta. Então, às vezes, numa tentativa de fazer um orçamento, de ganhar um orçamento, alguns profissionais acabam fazendo isso. Eles colocam desse jeito. E aí você está, de alguma forma, prejudicando o cliente. Tá, ok? Então é muito importante tomar cuidado com isso. E orientar o cliente bem com relação a isso quando você vê um caso específico e você olha a grade que você tem na sua ótica. Ou você vai pesquisar para ver se já existe algum produto no mercado oferecido desse jeito. Então, daí a importância de ter mais do que um fornecedor, né? Ou senão você vai deixar bem claro para o cliente o problema da diferença de preço. E se alguém vier oferecer para ele um orçamento assim muito mais barato, para ele ficar esperto. Outra dica muito importante é que sempre que eu quero esclarecer uma dúvida, um lensômetro só não é suficiente para esclarecer essas dúvidas. Eu sempre recomendo vocês o seguinte: procure sempre levar esses óculos, além do lensômetro que você tem na ótica, no laboratório. Os laboratórios hoje frequentemente fazem uma revisão constante dos seus lensômetros, para garantir a precisão das medições. O ideal seria que você pelo menos fizesse a medição em 3 lensômetros quando você tem algum questionamento desse. Então, se você tiver que dar um laudo para alguém com relação à dioptria de uma determinada lente e você quer questionar isso daí, procure pelo menos 3 lensômetros e faça a medição nos 3, para confirmar o valor que você está indicando aí. Finalizando esse vídeo, né? Essa norma também traz outras recomendações que a gente vai falar em um próximo vídeo. Com relação à montagem de lentes polarizadas, né, que é muito comum em óculos solares, a gente vê muita confusão com relação a isso. Então, a lente polarizada tem uma coisa que a gente chama de eixo de polarização. E essa montagem tem que ser acompanhada, não pode ser feita de qualquer jeito. Tá? Também, no próximo vídeo, vamos falar a respeito das lentes de adição progressiva, que aqui no Brasil são popularmente conhecidas como lentes multifocais. Então, esse vídeo que a gente falou agora só se refere ao que a gente chama de lentes de visão simples, né? Então, esses detalhes vão ser dados numa próxima vídeo. De bate-pronto, eu gostaria de pedir desculpas pela qualidade do vídeo que eu estou entregando para vocês aí. Eu não sou um profissional em vídeo, mas eu quis muito deixar essas informações para o pessoal que está iniciando na ótica hoje em dia. Eu sei a dificuldade que é trabalhar dentro de uma ótica, e principalmente quando você está no começo, que você não entende nada e surgem aqueles pepinos. Então a minha ideia é tentar deixar nesse canal, ao longo do tempo, vídeos que possam auxiliar vocês com relação a isso. E também aos consultores óticos, para que demonstrem uma técnica mais avançada, tá ok? Obrigado.